Imagine um lugar envolto em mistério, temido por muitos e compreendido por poucos. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante para descobrir como é o inferno segundo a Bíblia. Mas não vamos parar por aí. Vamos também explorar visões literárias e científicas que expandem essa compreensão. Desde os tempos antigos, a humanidade tem buscado entender o destino das almas após a morte. A Bíblia nos oferece uma visão profunda e muitas vezes assustadora do que pode esperar aqueles que se afastam do caminho divino. Mas o que realmente sabemos sobre o inferno? Como ele é descrito nas Escrituras? E como essas descrições se comparam com outras obras icônicas, como a Divina Comédia de Dante? Hoje, vamos começar desvendando o conceito de inferno no Antigo Testamento, onde a ideia de Sheol, uma morada dos mortos, nos dá as primeiras pistas desse reino sombrio. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa rica e envolvente. Aperte o cinto, pois a viagem ao coração do inferno está apenas começando. E acredite, você não vai querer perder o que vem a seguir. No Antigo Testamento, a concepção do inferno é um pouco diferente do que muitos imaginam hoje. A palavra que aparece frequentemente nas escrituras hebraicas é Sheol, um termo que descreve a morada dos mortos, um lugar sombrio e silencioso onde as almas esperam. Não é exatamente o inferno ardente que visualizamos, mas um reino de sombras, um estado de existência separado da vida plena e vibrante que se associa à presença de Deus. Sheol não faz distinção moral entre seus habitantes. Justos e injustos, todos os mortos vão para lá. É um lugar de esquecimento, onde não há louvor a Deus, onde a vida como conhecemos não existe mais. Imaginemos um espaço onde a esperança se apaga e a escuridão prevalece. Uma espécie de purgatório primitivo, um limbo que antecede o juízo final. Mas aqui está um ponto intrigante. O Antigo Testamento não oferece uma descrição clara de tormento eterno. Sheol é mais uma morada neutra, um destino inevitável para todos. No entanto, conforme avançamos para o Novo Testamento, essa visão começa a mudar, introduzindo novos elementos e uma distinção clara entre o destino dos justos e dos ímpios, e ver como o conceito de inferno evolui dramaticamente. A visão de um lago de fogo e de uma separação eterna da graça divina começa a tomar forma, trazendo consigo uma imagem mais aterradora e definitiva do que o inferno pode ser. Mas antes de chegar lá, imagine por um momento essa transição. De um lugar sombrio de espera, Sheol, para algo muito mais aterrador e definitivo. O que poderia ter causado essa mudança? O que nos aguarda na revelação do Novo Testamento? Com a chegada do Novo Testamento, o conceito de inferno assume uma nova dimensão, mais definida e carregada de imagens vívidas. Jesus fala frequentemente sobre o inferno, usando a palavra Gina, um termo derivado do Vale de Inom, um lugar real fora de Jerusalém, que tinha uma história sombria de sacrifícios de crianças. E posteriormente tornou-se um lugar onde o lixo da cidade era queimado continuamente. Gina passa a simbolizar um destino de tormento eterno para os ímpios. Ao contrário do Sheol, que era um destino comum para todos os mortos, Gina é reservado para aqueles que rejeitam a Deus e persistem no mal. Jesus descreve este lugar como um fogo que nunca se apaga e onde o verme não morre. É uma imagem de sofrimento incessante, uma separação definitiva e irreversível da presença de Deus. Além de Gina, o Novo Testamento introduz a ideia do lago de fogo no livro do Apocalipse. Este é o destino final dos iníquos após o juízo final, um lugar de punição eterna, onde a morte e o Hades são lançados. Esta visão apocalíptica reforça a seriedade do julgamento divino e a gravidade das consequências de uma vida de pecado. Essa transição do Sheol para Gina e o Lago de Fogo marca uma mudança significativa na narrativa bíblica. Não é apenas um lugar de espera, mas um lugar de julgamento e punição eterna. A distinção entre os destinos dos justos e dos ímpios fica clara, sublinhando a importância das escolhas morais e espirituais. Mas ainda há mais a explorar. Como essas imagens bíblicas de inferno se comparam com outras visões, como a de Dante em A Divina Comédia? E o que a ciência moderna tem a dizer sobre o conceito de tormento eterno? Abriremos essas questões intrigantes nas próximas partes, à medida que continuamos a nossa jornada. O que será revelado pode desafiar e expandir ainda mais nossa compreensão do inferno. Fique atento, pois a verdade surpreendente está cada vez mais próxima. Agora, vamos dar um passo além da Bíblia e olhar para outras visões fascinantes do inferno, começando com uma das mais icônicas e influentes, A Divina Comédia de Dante Alighieri.
Escrito no século XIV, este épico literário pinta uma imagem detalhada e aterrorizante do inferno, conhecida como Inferno de Dante. Dante descreve o inferno como um vasto abismo em forma de funil, dividido em 9 círculos, cada um reservado para diferentes tipos de pecadores. Cada círculo apresenta punições que correspondem diretamente aos pecados cometidos em vida, um conceito chamado de contrapasso. Por exemplo, no segundo círculo, onde estão os luxuriosos, os pecadores são eternamente lançados por uma tempestade violenta, refletindo a natureza inconstante e tempestiva de suas paixões em vida. A jornada de Dante pelo inferno é guiada pelo poeta romano Virgílio, e juntos eles encontram figuras históricas e mitológicas que ilustram as consequências terríveis do pecado. Cada círculo é um microcosmo de dor e desespero, uma visão vívida e horripilante do tormento eterno. O que torna a visão de Dante tão poderosa é a sua riqueza de detalhes e a estrutura moral que ele impõe. O inferno de Dante não é apenas um lugar de sofrimento físico, mas também de profunda vergonha e arrependimento. Os pecadores não apenas sofrem por seus crimes, mas também são confrontados eternamente com a sua própria culpa e falhas morais. Mas o que dizer das interpretações científicas modernas sobre o conceito de inferno? Existem teorias que tentam explicar a ideia de tormento eterno a partir de uma perspectiva psicológica e neurológica. Alguns estudiosos sugerem que a ideia de inferno pode ser vista como uma metáfora para o sofrimento mental e emocional que as pessoas experimentam como resultado de suas ações e escolhas na vida. Vamos mergulhar nas descrições das punições e simbolismos que o inferno traz, tanto na Bíblia quanto nas interpretações literárias e científicas. No Novo Testamento, como já vimos, Jesus fala de um fogo que nunca se apaga e de onde o verme não morre. Essas imagens não são meramente literais, mas simbólicas, representando um estado contínuo de sofrimento e corrupção. O fogo eterno simboliza a destruição completa e a dor incessante, enquanto o verme que não morre representa a degradação e o tormento sem fim. Essa separação completa de Deus é a pior punição que se pode imaginar, um estado de miséria eterna e sem esperança. Dante, em sua Divina Comédia, leva essas descrições a novos extremos, detalhando torturas para cada tipo de pecado. Nos círculos mais baixos, os traidores, por exemplo, são congelados em um lago de gelo, suas almas aprisionadas e distantes de qualquer calor ou luz. Cada punição é meticulosamente desenhada para refletir a natureza do pecado e a justiça poética. Essas descrições vívidas e assustadoras não são apenas para chocar, mas para refletir as consequências morais e espirituais dos atos humanos. A ideia de que a punição no inferno é proporcional ao pecado cometido ressoa com a noção de justiça divina presente tanto na Bíblia quanto na obra de Dante. Além das visões literárias, há também interpretações científicas e psicológicas modernas sobre o inferno. Alguns especialistas sugerem que o conceito de inferno pode ser uma representação simbólica do sofrimento humano. As descrições de tormento eterno podem ser vistas como metáforas para o sofrimento emocional e psicológico que resulta de viver em desarmonia com os princípios espirituais e morais. O fogo eterno e o verme que não morre poderiam representar a angústia incessante e a culpa que corroem a mente e a alma daqueles que se afastam da luz e do amor divinos. Ao olharmos para essas descrições e simbolismos, a lacuna de curiosidade sobre a natureza real do inferno se aprofunda. O que essas visões nos dizem sobre a condição humana e as consequências de nossas escolhas? E como podemos reconciliar essas imagens com uma visão de um Deus amoroso e misericordioso? Agora, vamos explorar diferentes interpretações teológicas, científicas e literárias do inferno. Teólogos ao longo dos séculos têm debatido intensamente sobre a natureza do inferno. Alguns defendem uma visão literal, onde as almas sofrem tormentos físicos eternos. Outros, no entanto, veem o inferno mais como uma separação espiritual definitiva de Deus, um estado de completa ausência de amor, luz e paz. Essa visão é menos sobre fogo e enxofre, e mais sobre a perda eterna de conexão com o divino. Por outro lado, há teólogos que sugerem uma abordagem aniquilacionista, onde os ímpios são eventualmente destruídos em vez de sofrerem eternamente. Isso reflete uma visão de justiça, onde o sofrimento eterno não alinha com a natureza misericordiosa de Deus. A ciência moderna, especialmente a psicologia, oferece uma perspectiva diferente. Alguns estudiosos veem o inferno como uma metáfora para o sofrimento mental e emocional. A culpa, a vergonha e a dor emocional
podem ser tão intensas que se assemelham às descrições tradicionais de tormento. Nesse contexto, o inferno é um estado de espírito, uma experiência interna de desespero e alienação. Além disso, filósofos e cientistas sociais frequentemente analisam o inferno como uma construção cultural, uma forma de controlar o comportamento através do medo das consequências após a morte. As descrições de tormento eterno podem ser vistas como uma maneira de reforçar normas e valores sociais. Agora, ao olhar para a literatura, a Divina Comédia de Dante oferece uma interpretação rica e detalhada. Sua obra não apenas descreve as punições, mas também explora o arrependimento e a redenção. A jornada de Dante através do inferno é, em última análise, uma viagem de autoconhecimento e transformação espiritual. Cada circo inferno reflete uma lição moral, onde as almas não apenas sofrem, mas também confrontam os erros de suas vidas. Com todas essas perspectivas em mente, começamos a ver o inferno não apenas como um lugar de punição, mas como um complexo símbolo de justiça, moralidade e a condição humana. A natureza do inferno nos força a refletir sobre nossas próprias vidas, nossas escolhas e o impacto de nossos atos. E agora, chegamos à grande revelação que prometi no início. Depois de explorar as visões bíblicas, literárias e científicas sobre o inferno, o que realmente podemos entender sobre este enigmático destino? A revelação surpreendente é que o inferno, em todas as suas descrições e interpretações, serve como um espelho para a alma humana. Não importa se você o vê como um lugar físico de tormento eterno, um estado de separação espiritual, uma metáfora para sofrimento emocional ou uma construção cultural. O inferno reflete as consequências de nossas escolhas e a profundidade de nossas falhas morais. Ele nos desafia a confrontar nossas próprias vidas, a buscar redenção e a viver de acordo com valores mais elevados. Essa compreensão mais ampla e complexa do inferno nos oferece uma nova perspectiva. Em vez de ser apenas um lugar de punição, ele se torna um convite para a reflexão e a transformação pessoal. Ele nos lembra que nossas ações têm consequências e que a busca pela bondade, pela justiça e pela conexão espiritual é crucial. E assim, enquanto encerramos essa jornada pelo inferno, convido você a refletir sobre sua própria vida e as escolhas que você faz. Como você pode viver de uma maneira que evite os tormentos simbólicos do inferno e alcance uma existência mais plena e significativa? Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando temas profundos e espirituais, inscreva-se no nosso canal, curta o vídeo e deixe um comentário com suas reflexões. E não se esqueça de assistir ao nosso último vídeo sobre a morte dos 12 discípulos de Jesus, uma narrativa poderosa sobre fé e sacrifício. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Até a próxima!